Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington Silva respondendo aqui mais uma questão de física para vocês envolvendo a parte de eletrodinâmica, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba. A nossa meta é chegarmos aí aos 54.700 inscritos, tá? Lembrando que nosso canal tem questões de matemática, física e química dos mais variados conteúdos. E no final do vídeo vai aparecer 2 cards no botão de descrição, eu com a playlist para você continuar estudando por aqui, tá bom? A questão diz assim, ó, em determinado fio condutor de cobre passa certa quantidade de corrente elétrica. Ele não diz qual é o valor da corrente. Em um período, olha só, eu tenho um período aqui que é o tempo de 2 horas. Passaram 6 milhões de elétrons pela seção transversal desse fio. Determine a quantidade de carga que corresponde a essa intensidade de corrente elétrica e o valor da intensidade elétrica. Então é o seguinte, nós temos duas fórmulas para serem exploradas aqui. A fórmula do Kenny e depois a fórmula do Kitt. Por quê? Pelo seguinte, a carga, ele quer que primeiro você descubra o valor da carga, você tem o número de elétrons. O número de elétrons que ele nos deu foi de 6 milhões. Você tem que lembrar que milhões aí é 10 a sexta, tá certo? Então, vou colocar aqui, ó, 6 vezes 10 a sexta. A carga elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? É uma constante, tá? A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, é uma constante, a questão não deu, mas é. Tá? E aqui você vai multiplicar esse valor de 6 vezes 1,6 dá 9,6, tá? 9,6. E a notação científica, 10 a sexta com 10 a menos 19. Repete a base e soma os expoentes. Nesse caso vai ficar 6 menos 19 dá exatamente menos 13. Então aqui você tem que o valor da carga é de 9,6 vezes 10 a menos 13 coulomb. Depois ele quer que você calcule a corrente. Eu gosto de fazer nessa fórmula aqui, que eu chamo de Kitt, tá? Mas no teu livro deve estar assim, I igual a delta Q, só boto o Q mesmo, dividido por delta T, tá? Mas eu prefiro essa que fica mais fácil de decorar, Kitt, Kenny. Kitt é essa pretinha aqui, Kitt, e o Kenny, que é essa vermelhinha aqui. Então vai ficar o seguinte, substituindo os valores, a carga você já tem que é 9,6, 10 a menos 13, igual a I, que é a corrente, e o tempo de 2 horas. Você tem que ver o seguinte, que o tempo de 2 horas, ele precisa ser convertido em segundos. Tá? Se eu sei que 1 hora tem 3.600 segundos, então 3.600 vezes 2 dá 7.200 segundos, tá bom? Tranquilo? Porque tem que ser em segundos, para que aqui a corrente fique literalmente em amperes, tá? Então, no lugar do tempo, aqui eu coloco 7.200, tá? Que corresponde a 2 horas. 7.200 segundos corresponde a 2 horas. Quem está multiplicando passa a dividir, então vai ficar, lembrando que aqui é 13, não é? 9,6 vezes 10 a menos 13, dividido por quanto? Por 7.200, igual aí. Organizando isso, nós vamos fazer melhor. Nós vamos transformar o 7.200 em notação científica para melhorar o nosso cálculo. Fica 9,6 vezes 10 a menos 13. E quando você volta aqui, ó, 3 casas, 1, 2, 3, você passa a ter o número seguinte, 7,2 vezes 10 a terceira, tá? Quando você volta aí as 3 casinhas para deixar em notação científica, então vai ficar 7,2 vezes 10 a terceira, tá? Porque você voltou 3 casas aqui. E aí, quando você faz essa divisão de 9,6 por 7,2, dá 1,33. 1,33.
33 aproximadamente, né? Que vai ficar uma dízima periódica. 10 elevado a quanto? Perceba que esse 3 aqui está positivo. Então, quando ele vai subir. Se ele está positivo, ele sobe negativo. Tá? Ele vai subir negativo. E aí, o que acontece? Fica 10 elevado a menos 13, menos 3, que dá menos 16. Tá bom? Então, está aqui a nossa resposta. O valor da carga 9,6, 10 a menos 13, e o valor da corrente 1,33, ou 333, uma dízima, né? Vezes 10 a menos 16. Lembrando que por estar positivo, quando ele sobe negativo. Fica menos 13 menos 3, fica menos 16, tá bom? Forte abraço e até a próxima resolução. Valeu!